Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Queremos que o Senhor está aqui conosco. Queremos também que o Senhor falará aos nossos corações nesta noite e aquecerá a nossa fé nesta noite, fortalecerá a nossa fé nesta noite, porque o Senhor é a nossa torre forte, como diz Provérbios 16. O Senhor é a nossa torre forte e é nela que nós nos escondemos, nessa torre forte. Obrigada, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Chamou a igreja? É um fiozinho bom, né? É um fiozinho gostoso que só. Abra aí sua Bíblia, Isaías 37. Isaías 37. Aleluia. Vamos falar aqui de um cara que tomou uma atitude legal e que eu quero ser imitadora dele também. Além de ser imitadora de Paulo, de Jesus, eu quero também tomar a atitude de como esse rapaz aqui tomou. Todos acharam? Amém. 37. Isaías 37. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciões dos sacerdotes cobertos de sacos de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram-lhe assim: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, e de vitupérios, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos de parto ao parto, e força não há para dar à luz. Porventura o Senhor Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para vituperar com palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze uma oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías lhes disse: assim direis ao vosso amo, assim diz o Senhor, não temas, vistes estas palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que eu porei um espírito e ele ouvirá um rumor, e ele voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua própria terra. Voltou, pois, Rabsaque e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que já se havia retirado de Laquis, e ouviu dizer que Tiraca, rei de Etiópia, tinha saído para lhe fazer a guerra. Assim também ele ouviu isto e enviou mensageiro a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, o rei de Judá, dizendo assim: não te engane o teu Deus, em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram aos reis da Síria, o rei da Síria, a todas aquelas terras, e eles a destruíram totalmente. E escaparias tu? Porventura as livraram daquelas terras os deuses daquelas nações que os seus pais destruíram? Gozã, Arã,
e vã. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e levando-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias estendeu as cartas perante o Senhor e orou. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, Tu és o Deus, Tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha. Ouve todas essas palavras que Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria foram assolados, todos os países e suas terras. E eles lançaram no fogo todos os deuses, porque deuses eles não eram, senão obras das mãos de homens, feitas de madeira e de pedra. Por isso eles foram destruídos, Senhor. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só Tu és Senhor, é o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e te zomba. Filha de Jerusalém, meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alcançaste a voz e ergueste os olhos altos, ou olhos altivos, contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos, afrontaste o Senhor e disseste: com multidão dos seus carros subi, e aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os altos cedros e as suas caias escolhidas, e entrarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil, e cavei e bebi as águas, e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já muito antes te fiz, e que já desde os dias antigos o tinha pensado? Agora, porém, se cumpre, e eu quis que fosses tu que destruísses as cidades. Fostes-as e a reduzistes a montões assolados. Por isso, os seus moradores, com as mãos caídas, andarão atemorizados e envergonhados. Eram como a erva do campo, e a erva verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes do crescimento. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde você veio. Aleluia. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer. No segundo ano, o que dá
pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por este caminho você vai voltar, Satanás. Mas nesta cidade você não entrará, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu ampararei esta cidade para livrar por amor de mim mesmo e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e o feriu no arraial dos assírios, e 185.000, e quando se levantaram pela manhã bem cedo, eis que tudo eram apenas corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou para Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, que não esteve, seus filhos o feriram à espada, e eles fugiram para a terra de Ararat, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Que texto enorme é esse, pastor? Muito obrigada, Senhor. Bom, posso dar a tua palavra e que poção foi lindo. Neste momento eu peço que você me lembre, Senhor, que venha trazer para nós. Amém. E entender o que o Senhor quer falar para nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Aconteceu. Se a gente ler o 36, aí vocês vão entender um pouco mais essas afrontas, o que Senaqueribe estava fazendo, enfim. Para quando chegar aqui no 37, Ezequias vir e se colocar diante do Senhor e perguntar e indagar ao Senhor o porquê daquelas coisas que estavam acontecendo. E mais na frente você vê que o Senhor ele vem e diz assim: eu colocarei um anzol na sua boca, e então um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. O anzol no nariz é porque quando coloca um anzol no animal, ele sente dor e ele para de fazer determinada coisa. E o freio na boca do cavalo é a mesma coisa. O freio é aquele ferro que crava assim, ó, na boca, no focinho do cavalo, e quando puxa, ele para. Por quê? Porque dói. E o Senhor está dizendo que vai colocar um anzol no nariz e um freio na boca de Senaqueribe e daqueles que afrontam o povo de Deus, daqueles que afrontam os servos do Senhor. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é sobre a atitude que ele teve. Por isso que eu disse, eu quero ter uma atitude, eu quero ser igual agora a Ezequias, que tomou uma atitude, ele procedeu de uma forma determinada com seu comportamento e que fez mudar toda a história. Porque o rei Senaqueribe, ele já tinha derrotado várias cidades e eles eram fortes, os assírios eles eram fortes. Mas ele já estava ali pleiteando ir para Jerusalém. Ele queria derrubar o rei de Judá, que era Ezequias. E Ezequias temeu. Mas ele temeu e foi buscar ao Senhor. E ele tomou uma atitude naquele momento. E o que é a atitude? A atitude é uma maneira como nós agimos e reagimos. E isso revela
gostarem de Cristo, mas também os nossos atos podem e devem levar as pessoas a se aproximarem de Cristo. Porque com essa nossa atitude, com esse nosso comportamento, somos cartas vivas, lidas pelo povo. Com as nossas atitudes, nós demonstramos o amor de Deus ou não. Nós precisamos estar de acordo com aquilo que nós falamos. E nós estamos lendo o livro de Provérbios e a gente tem aprendido muito com isso. Como a gente deve se comportar, como a gente deve refrear nossa língua, né? Então nós precisamos dar importância à leitura bíblica. Nós devemos nos guiar no caminho do Pai para que essa paz que excede todo entendimento reine sobre nós. Então isso é a atitude, a maneira que nós agimos ou reagimos em determinada situação. Isso gera uma atitude em nós e isso vai determinar o fim dessa situação. E aqui no versículo 1, e aí você vai anotar, e eu quero que você esteja, porque eu quero que você leia. Você quer, pastora? Quero. Eu quero que você chegue em casa, em paralelo aos seus estudos, você vá buscar, estudar e ruminar esse capítulo de Isaías. O primeiro que é do 1 ao 4, que é quando Ezequias foi humilhado por Senaqueribe. Quando ele recebeu aquelas afrontas, quando ele diz: eu quero ver se o seu Deus vai fazer com que você escape, né, dessa situação. Porque aí ele começou a citar os reis que ele já tinha exterminado. Então você vai anotar aí. Isaías 37, do 1 ao 4, fala da humilhação de Ezequias. Que é quando ele se coloca diante do Senhor em humilhação, vestindo roupa de saco, para poder adentrar a presença do Rei, de Deus, do Senhor, e colocar diante dele, de Deus, as blasfêmias que Senaqueribe tinha dito para ele. E aí você vai anotar também do 5 até o 7, foi a resposta de Isaías. A resposta de Isaías para Ezequias, do 5 até o 7. Ele disse: assim eu direi ao meu Senhor, diga ao seu Senhor, assim diz o Senhor, não temas, à vista das palavras que você ouviste, as quais o servo do rei da Síria blasfemaram contra mim. Do 8 até o 14, Senaqueribe zomba de Ezequias. E você vê isso nitidamente, ele falando. Voltou Senaqueribe, o rei da Síria, pelejando contra a Libina. E aí ele começa a destrinchar, a falar dos reis que ele matou, dos reis que ele exterminou, das cidades que ele exterminou. Amém? E do 15 até o 20, a oração de Ezequias. A oração de Ezequias. A oração que Ezequias faz ao Senhor. Do 15 até o 20. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins. Observe que ele começa a oração exaltando ao Senhor, bendizendo o Rei da Glória, glorificando Ele, exaltando, elevando Ele. É verdade que o Senhor, que é Rei da Síria e que assola todos os países, e aí ele vai relatando, e ele faz uma oração sincera diante do Senhor, rasgando não apenas as suas vestes, mas o seu coração. E muitas vezes nós precisamos nos colocar assim diante do Senhor. A gente diz assim no nosso coração: o Senhor já sabe de tudo que eu estou passando, o Senhor está vendo o que eu estou passando, mas Ele quer que você faça como Ezequias. Ele pegou a carta que Senaqueribe escreveu com as afrontas,
Ele levou a presença do Senhor e disse: está vendo aqui, Deus? Olha aqui. Ele apresentou a Deus a carta que Senaqueribe enviou, afrontando ele, afrontando o Deus de Israel. Ele fez uma oração sincera diante do Senhor. E o Senhor, ele quer ouvir isso de mim e de você. Ele sabe sim o que a gente está passando. Ele sabe sim o que cada um de vocês estão passando. Mas Ele quer que você pare, diga: olha, Pai, isso. É isso que Deus, que Ezequias está nos ensinando aqui através desse episódio que ele passou. Amém? E do 21 ao 35 vem a resposta de Deus. 21 ao 35 vem a resposta de Deus. Diz assim: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que você pediu acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Esta é a palavra do Senhor a respeito dele. E aí ele começa a falar, a dizer aqui a resposta de Deus. E mais à frente, do 36 ao 38, o anjo do Senhor entra em ação. O anjo do Senhor entra em ação aqui, quando ele diz assim: então o anjo do Senhor feriu no arraial dos assírios numa noite e matou 185 mil. Foi só um anjo. Eu não sei se na sua Bíblia está assim, mas o anjo aqui na minha Bíblia está o artigo masculino, maiúsculo, e o anjo com o A maiúsculo também. Na sua está assim? Na minha está assim. Quem mais está assim? Com A maiúsculo? Está ali também? Está na sua aí? Está minúsculo? O A também do anjo? E o A do anjo? Também minúsculo? O meu está maiúsculo. O seu está maiúsculo? O meu está maiúsculo, porque aqui ele está se referindo ao anjo Jesus, ao anjo de Deus mesmo, a teofonia aqui. E aí ele mandou o anjo do Senhor. E o Senhor está em letra maiúscula também, no meu. Você também está? Sim, está. E feriu no arraial do Assírios numa noite 185 mil. E quando eles levantaram pela manhã, só haviam corpos mortos. E para se cumprir o que Isaías tinha dito lá no início, Senaqueribe voltou para Nínive. Todo mundo está lembrado de Nínive, que é uma cidade, uma cidade pagã, extremamente cheia de Deus, onde o povo fazia atrocidades. E ele voltou para a casa dele, para a cidade dele, e os filhos dele mataram ele. Os próprios filhos mataram ele à espada e reinou em seu lugar. Então, o plantio, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, não tem como escapar. Então, o que eu quero assim, que vocês façam, nesse estudo? Observando essa caminhada do capítulo 37 e se colocando nessa posição de tudo que vocês têm passado, de tudo que vocês têm colocado diante do Senhor, da forma que vocês devem colocar diante do Senhor. Lembra que também está escrito aí em Isaías: entremos juntos em juízo, apresente-me as tuas razões para que eu possa te justificar. Também está em Isaías. E foi isso que Ezequias fez. Ele apresentou ao Senhor, entrou com ele em juízo, apresentou: olha aqui, olha o que está acontecendo, olha o que esse menino está fazendo, está falando a seu respeito, ao meu respeito. Entrou com ele em juízo, apresentou as razões para que o Senhor possa justificar. E a gente, seguindo esse roteirinho aí que eu fui dando, o Senhor foi
boca do nosso inimigo. Vai paralisar ele. Quando bota esse anzol, paralisa as forças. E quando bota o freio, paralisa ele, fica parado, ele freia mesmo. E é isso que Satanás é isso que vai acontecer com ele nas nossas vidas. Ele vai ser paralisado, ele vai perder as forças dele, porque o Senhor está entrando com a providência nas nossas vidas, a partir de já, a partir de hoje, a partir do momento que você se colocar na posição e apresentar as razões a Ele e dizer assim: Senhor, olha aqui, ora agora como Ezequias. Você anotou aí a oração de Ezequias, está aí, e você vai entrar junto com o Senhor, vai dizer: Senhor, ora aqui agora como Ezequias orou. E eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor vai entrar com a providência como o Senhor entrou. Porque é a palavra que vai se cumprir. Porque nós estamos sofrendo as afrontas, mas a gente só fica calado. A gente muitas vezes aceita o que as pessoas dizem. A gente vê os acontecimentos aí de outros evangélicos que estão mais em destaque. Nós estamos aqui, atrás dos bastidores. Ninguém conhece a pastora Ana Cristina, a não ser vocês. Mas quem está lá, no auge, no púlpito maior, no púlpito maior, que estão em evidência, que estão, aí mais evidentes nas mídias, são mais atacados. E muitas vezes nós não nos posicionamos. Nós não nos posicionamos. Se alguém nos pergunta: você viu o que fulana fez? A gente fica meio que assim. Eu me vi numa situação como essa. Nesse último episódio com Gabriela Rocha. Foi Gabriela Rocha, não foi? Foi Bruna Carla. Nesse último episódio. As pessoas comentaram e ficam assim: e eu não estou sabendo de nada. Eu tenho que saber o que está acontecendo para me posicionar, para tomar uma atitude. E tomar uma atitude diante do Senhor. Né? E fazer a diferença. Esses dias eu vi uma propaganda e, na verdade, uma chacota, né? Assim, por causa dos termos homossexuais, igreja de inclusão, de coisa, né? Dos lugares, tem que ter banheiro onde eles possam, todo mundo possa usar, essas coisas todas aí, né? E aí, a propaganda falava assim, a moça chegava para servir e falava com dois rapazes amigos. Não eram nem amigos, nem amigas. Eram amigos. Porque eles eram inclusivos agora. Vi uma propaganda assim, foi numa rede social. Aí ele falava assim: amigos, porque nós somos agora um restaurante inclusivo. Mais ou menos assim, né, gente? Eu não gravei tudo não. Aí ele disse assim: então vocês têm acesso para deficiente? Eu falei: não. Então vocês têm cardápio em braille? Também não, para cegos, né, no caso. Também não. Então vocês falam em libras para os auditivos que têm problemas de audição? Também não. Então como é que é inclusivo isso? Se não tem para deficiente físico, se não tem para deficiente visual, se não tem para deficiente auditivo, como é que é inclusivo? Só por causa dos homossexuais? Então era um restaurante apenas para eles. Então assim, às vezes a gente vê certas coisas e fica calado. E acha tudo legal, e acha tudo bacana, acha tudo bonito. A gente vê um homem ou uma mulher pregando dentro do ônibus e do seu lado, tem um que se levanta e diz assim: velho, só quero. Eu já vi isso. Ele disse: é a palavra do Senhor. Você não quer ouvir, você desce do ônibus. E o ônibus é público. E nós moramos num país que se pode pregar o evangelho. Então ele prega. Eu vou ficar aqui intercedendo por ele. E muitas vezes eu me calei. Quando eu não tinha esse discernimento. Eu via até que não é assim que acontece? Começa a falar: o homem não sei o que, cala a boca. Sempre tem um para falar alguma coisa daquele que se levanta para falar da palavra. E eu ficava calada. Ficava ali, agente secreto. Eu passei a mudar a minha atitude. Passei a mudar o meu comportamento. Quando eu vejo, eu dou a paz do Senhor. Se eu entro, ele já está quebrando, eu passo
E aí eu dou esse cumprimento assim, né? Varão, varoa, o Senhor varoa. Não é assim? E aí quando eu entro, que eu encontro, eu já dou a paz do Senhor, que o Senhor te use, meu filho. E eu fico o Senhor com as tuas mãos, né? Intercedo desse tipo, né? Com as tuas mãos, vai à frente aí, coloca a palavra na boca do teu servo, para que ele não fale besteira. Intercedo, para que as pessoas estejam ali, recebam a palavra e pronto. Mas muitas vezes eu não fazia isso. E quantos de nós ainda não continuam assim? Quando o meu irmão se entrega. E até a gente acha ruim. Porque está gritando, você quer tirar seu cochilo, você quer dentro do ônibus. Muitas vezes isso acontece, a gente fica impune, a gente fica calado. Mas nós precisamos mudar a nossa atitude. Em Filipenses 4, 8 e 9 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma excelência ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram, viram em mim. Paulo falando. E o Deus de paz estará com vocês. Tem uma condicional. Nós temos que colocar em prática tudo isso. E em Filipenses mesmo, Filipenses 2, 3 a 5 diz assim: nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere-se uns aos outros mais superiores do que você mesmo. Cuide cada um não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a sua atitude igual à de Cristo. Tudo que você fizer, não seja por vaidade, mas faça humildemente, considerando o outro superior a você, sem nenhum interesse. Seja a sua atitude igual à de Cristo. Em Colossenses 3,17 diz assim: e tudo que fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam em nome do Senhor, dando por Ele graças ao Deus Pai que está no céu. E aí tem uma frase que isso retrata bem direitinho isso aqui, que diz assim: gentileza gera gentileza. Não tem essa frase? Observe se não parece isso aqui, ó. Tudo que você fizer, seja em palavras ou seja em ação, em ações, façam em nome do Senhor, dando por meio dele graças ao Deus. Então, seja o que for que você for fazer, faça a gentileza, faça o bem, faça seguindo a ordenança de Cristo, faça porque Ele vai lhe retribuir. Amém? Amém. Então, que a gente seja igual a Ezequias, que a gente tome essa atitude de se colocar diante do Senhor, de ir diante do rei. A atitude do rei Ezequias deve ser a nossa atitude. De tudo levar ao Senhor em oração, em petição, apresentando a Ele, como diz a palavra, explicando para Ele: Senhor, olhe isso, Pai, olhe isso, Pai, olhe isso, Pai. Porque Ele vai nos ouvir. E Ele vai parar o nosso inimigo. Ele vai pôr esse freio na boca. Ele vai colocar esse anzol. Ele vai paralisar as forças dele na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Na nossa casa, na nossa família. Basta uma palavra. É uma palavra que você dá, que você libera e que as coisas vão acontecer. Mas por quê? Porque você vai crer. Paulo também diz: crie, por isso falei. Eu creio, por isso que eu falo. Sabemos que as coisas podem acontecer assim, agora, de uma
uma hora para outra, porque Ele é soberano, Ele pode fazer. Mas isso também pode durar um tempo, porque Ele é soberano. É Ele que determina o tempo. Foi Ele que dividiu as eras em antes e depois de Cristo. É Ele, porque Ele é o dono do mundo. Ele manda em tudo. Amém? Amém. Não fique observando. Não fique só olhando. Não fique parado vendo o tempo passar. Não fique parado olhando para as nuvens. Tudo bem, eu te vejo tudo na formação das nuvens em você. Mas não fique parado esperando o tempo passar. Tem um versículo que fala assim, Eclesiastes 11:4. Quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Então não fique só observando. E não fique parado. Faça alguma coisa para o Senhor. Tenha uma atitude. A Bíblia está dizendo, se você ficar olhando para as nuvens, você não vai colher. E se você ficar observando o vento, vai passar o tempo de você plantar e você não liberou a palavra. Porque palavra na Bíblia são sementes. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso. Que a gente possa colocar em prática essa palavra. Glória a Deus. Crendo que o Senhor vai colocar esse anzol, crendo que o Senhor vai paralisar as forças, crendo que o Senhor fará algo mais em nossas vidas. Amém? Vamos colocar de pé, são 8:30. Quer dar um testemunho, minha irmã? Venha. Louvado seja Deus. Esse mês o Senhor tirou para me abençoar. Aquele dia de Jesus. Pois é. Outro assunto de empréstimo. Como eu sempre trabalhei em 2 hospitais, aí eu recebia 2 salários, né? Não me preocupava em olhar o que vinha escrito. Eu só ia lá pegar o dinheiro, pagar as coisas e pronto. Como eu sempre fui pai e mãe de Anderson, então eu tinha muitos compromissos, então eu tinha que trabalhar. Aí um cidadão, que eu sempre pegava empréstimo com ele, né? Ele aí me deu um golpe, me deu um cartão que eu não queria, e o valor desse cartão, que era o limite, entrou como um empréstimo para mim. Quando eu disse a ele que eu não queria, ele já tinha feito o cartão. Bom, isso aí rolou e eu fui pagando, pronto. Lá um dia, um grupo de advogados que tem lá no comércio ligou para mim e perguntou meu nome e tal, e aí me disse que tinha um empréstimo meu, que era para ter terminado de pagar desde 2017, e eles ainda estavam cobrando esse dinheiro no meu contra-cheque. Aí pronto. Aí então, se ela quer que a gente entre com a ação, eu disse, eu vou pagar quanto? Ele, no momento você não vai pagar não, só vai pagar quando ganhar a causa. Eu disse, então entre. Eles aí entraram com a ação, né? Aí pronto, veio a pandemia. Foi em 2020, né? 2019, foi. Aí rolou, ótimo. Quer dizer, essa causa foi ganha agora, em 2022. 2 anos esperando. Foi que eles conseguiram ganhar essa causa. E aí foi agora no dia sábado, dia 23, eu fui lá para resolver o meu problema. Aí eu disse, Senhor, eu ficava assim. Estava retida. Exatamente. Aí eu estava em casa uma terça-feira e fui assistir a tarde da mesa. Eu disse, oh meu Deus, passado, eu não sabia que passava no YouTube, né? Eu pensava que só eu. Quando eu voltei para assistir, foi justamente na hora que a bispa estava dizendo umas palavras lá e disse, você que tem causa na justiça, vou liberar uma palavra. Aí voltou Isaías 43, que diz que o Senhor é o nosso legislador, que o Senhor é o nosso juiz, o Senhor. Copie isso e bote na sua geladeira. Ela falou assim, bote na sua geladeira, porque a hora que você passar, você não vai esquecer. Você vai orar e você vai ver o que é que Deus vai fazer. Aí eu disse, poxa, eu também voltei lá, que eu tinha essa causa para ganhar, né? Aí eu voltei lá e tal, quando eu chego agora, resolveu. Glória a Deus. E a gente tem que realmente obedecer, pois a voz dos profetas, eles falam
Deus usa eles para falar sobre nossa vida, né? E nos abençoar. É isso que eu queria agradecer. Eu agradeço a Deus todas as horas, todos os momentos, porque se não fosse eles, eu nem sabia até quando iam ficar descontando isso comigo. É verdade. Não é? Eu já pedi a Deus para abençoar também os advogados, porque né? Sim. Foi usado para minha Para pessoa. conectar. Exatamente. Glória a Deus. Bênçãos retidas. Deus tem bênçãos retidas. Tem liberação de bênçãos retidas para as nossas vidas. Né? Pega esse gancho aí dessa palavra. Eu estava nesse dia, eu lembro desse dia que a bispa falou isso. Eu estava lá. Pega isso, você estava lá também nesse dia. Eu estava lá, você e Leide, não foi? Foi uma bênção mesmo. E é isso, a palavra está sendo lançada, você pega e planta, e guarda no seu coração, e cumpre ali o que a profeta falou, né? E ela botou, ela foi lá e fez o que a bispa falou e tomou posse. Né? É isso que importa, você acreditar. Creia, então somente. Creia sem duvidar, por incredulidade, das promessas de Deus. Dando glória a Deus, porque sua fé vai ser fortificada. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as consolações do doce e amado Espírito Santo estejam com todos vocês. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.